Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Pois é, aqui conosco ao vivo no estúdio, o presidente regional do Patriota, no Amapá, o empresário, produtor rural, engenheiro agrônomo e agente público também, Gilberto Laurindo. Qual desses títulos que a gente usou você mais fica à vontade, Gilberto? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia Kleber, bom dia aqui a Lília, Lília, aos meninos, Kleber Júniors, que estão agora, tomaram conta aqui do estúdio, coisa boa. Não precisa nenhum título, né, meu querido Kleber. O importante é o cidadão, o homem que ativa as atividades produtivas, as entidades por onde passa e principalmente produz um resultado diferente, né, no que vem fazendo. Esse que é o que importa. E importa mais ainda a próxima missão, né? A próxima missão. Pois é, mas você recentemente assumiu a direção regional do Patriota, o partido, e eu estava vendo uma notinha que o Melo deu aí, né, na coluna dele, brincando com o fato de ser um partido de direita, mas antes de ser, isso é uma coisa que eu tenho visto recentemente, as pessoas dizendo, a direita no Amapá, vestir verde e amarelo, não significa necessariamente ser bolsonarista. Você se intitula, se identifica como um homem conservador, é isso? Exatamente. Não necessariamente com pechas, né? Porque é ruim essa questão de você ter um carimbo. Nós temos um carimbo da decência, um carimbo do respeito com as pessoas, mas principalmente um carimbo do respeito à família, às tradições, né, da sociedade brasileira e sociedade humana. Essa inovação que querem fazer não combina muito com a gente, né? Com a decência e o respeito da família, da religião, essas liberdades todas que vêm sendo tratada com desdém, em substituição a essa inovação, né? Digamos assim, dá para pôr entre parênteses, que se trata o manejo dos seres humanos. Uhum. Porque pode parecer, devido à grande visibilidade que o Bolsonaro acabou ganhando antes de virar o presidente da República, de que ele traz o conservadorismo. O conservadorismo é anterior à figura de Bolsonaro, né? O conservadorismo está nas pessoas, né? E o Bolsonaro só é mais um. Ele está reverberando isso, colocando com muita coragem para quebrar essa tendência de modernidade que se vê, que na verdade é a destruição da família, dos conceitos de religião, de tradições, que é esse conservadorismo do Brasil, das pessoas que gostam da decência, do respeito, porque se confundiu, né? Essa questão progressista vem junto com uma confusão, misturando tudo, levar para as crianças na escola, da pré-escola, a escolha, as questões de opções sexuais, isso tudo não está na agenda dos seres humanos tradicionais. As pessoas crescem e têm o seu ciclo para completar, né? Cada uma no seu tempo. Não pode ser tratado assim como uma opção que a pessoa tem, né? Tem as questões genéticas, tem as questões de opções do ser humano mesmo, mas cada um vai optando de acordo com a sua idade. Não dá para uma criança de 3, 4 anos, 5 anos, estar sendo estimulado numa escola essas questões que ainda não lhe cabe. E aí a gente tem que retornar um pouco para pensar que educação e esse manejo da sociedade, da pessoa que vai se inserir na sociedade, é feito em casa. A escola transmite conhecimento. Nós confundimos tudo e levamos as criancinhas para lá para ser educada nas escolas e isso não tem nada a ver. A escola não educa, a escola ensina, né? Quem educa é a família. Então, é preciso que a gente rebusque isso. E isso é um pouco do conservadorismo que a gente prega, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Senão ficamos, né? Que mundo vamos deixar para nossos filhos, né? Talvez a gente tenha que inverter essa questão, né? Que filhos vamos deixar para o nosso mundo, né? Muito bacana. Olha, eu fiz essa provocação inicial, né? Brincando, quais os títulos que você mais gosta de ser chamado, de ser tratado? E você já respondeu com os pragmatismos que lhe é peculiar, que você gosta mesmo de entrega, gosta mesmo de resultados, né? Mas assim... Se eu fosse escolher, eu diria produtor rural. Produtor rural. É isso, aí é que ia chegar, né? Se você já comeu hoje, ainda está meio cedo, muita gente ainda não o fez, mas fará, agradeça a um produtor rural, né? Eu gosto sempre de lembrar que dentro dessa mistura que nós falávamos há um minuto,
As pessoas agora já estão acreditando que quem produz a comida é o supermercado, né? E não é mais o produtor rural. Então, só para lembrar, viu, gente? Quem produz a comida é o produtor rural. E aqui no Amapá é terminantemente proibido produzir, plantar, colher, empreender nos setores produtivos. Então, essas questões fazem parte do que nós estamos dizendo de conservador. Desde que o mundo é mundo, a terra é para ser cultivada e a gente vai para a roça e agora, antigamente só de enxada, agora a gente pega trator, né, que está um pouco mais leve, máquinas automáticas, mas ainda assim, com toda a modernidade e o campo, o agronegócio é o que mais evoluiu no mundo, em termos de tecnologia, ainda assim é o produtor rural, é a roça que produz a comida, não é o supermercado, gente, que fazem vocês acreditarem. Lília, fica à vontade. São dois pontos assim que eu achei interessante na sua fala. O primeiro ponto sobre educar crianças, eu acho que antes de nós pensarmos em determinados tipos de educação para criança, nós temos que pensar em educar as pessoas mais velhas, né? Porque o que ajuda uma criança a formar um conhecimento é um adulto, é um indivíduo mais velho que saiba o que é certo e o que é errado, né? Acho assim que muitas pessoas às vezes culpam criança. Não, nós temos que começar na raiz. Os mais velhos, que geralmente são os que causam determinados problemas, né? Geralmente as pessoas querem usar esse argumento. Tem que educar a criança. Não, tem que educar os mais velhos para entenderem o que também é certo e errado. E o outro ponto... É que já se completou um ciclo, né, Lília? Veja, essa degeneração que a gente compreende que há, é exatamente isso. Você degenera uma pessoa há 20 anos atrás, 30, que começou esse processo, e hoje nós já estamos colhendo o fruto, ou seja, pessoas que já vêm sendo degeneradas, com conceitos totalmente, já estão deseducando aí, entre aspas, já a nova geração. Então, esse processo de degeneração acontece dessa forma. Por isso você coloca muito bem. Bom, sim, você tinha e o segundo ponto é que, como você falou, não são somente os supermercados, é todo um ciclo, né? É da onde vem a comida, é aqueles que ajudam a melhorar a terra para essa comida ser plantada. É todo um ciclo que as pessoas às vezes não entendem. É isso. Não são somente os supermercados, tem que corrigir de novo. O supermercado não produz nada, ele só vende. Exatamente, ele é o último ponto do ciclo. A gente está sempre confundindo as coisas, né? As pessoas se criaram nas gavetas aí, nos grandes centros, e toda vez que ela vai comprar comida, desde que nasceu com a mamãe, vai no supermercado, né? Ela está hoje na universidade, já formada, já é servidor público, né? Dentro desses cargos, é por isso que faz essa intervenção de mandar nos outros. Exatamente porque a vida toda que foi comprar comida ou pegar comida sempre foi no mercado. Nunca disseram para eles, ele não levanta cedo no domingo nem para ver um programa rural lá, seja qualquer canal de televisão hoje tem. Aí não aprende essas questões, vai se degenerando também nessa informação. É nesse sentido que eu ia puxar essa reflexão, né? Você realmente se vê, se identifica como produtor rural. É a origem, o cerne da sua família, lá na distante, como é que chama? É Maringá? Não, Foz, né? Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Me graduei em Maringá, na Universidade Estadual. Engenheiro agrônomo, né? Mas dentro desse seu perfil que a gente traçou, que a gente sabe da sua trajetória, ser produtor rural sempre foi o eixo principal, mas você tem passagens marcantes pelas entidades aqui, você passou em quase todas elas, ou praticamente todas as entidades representativas, Associação Comercial e Industrial do Amapá, FEComércio, qual mais? Junta Comercial, né? Junta, fui do Conselho do Sebrae, Comissão Estadual de Emprego, onde fizemos uma atuação diferente, né? Nunca, nem antes, nem depois, se financiou, se fez projetos para os informais, na época ainda não tinha o MEI, e nós, em parceria com o Sebrae, fizemos e aprovamos na comissão que gere, administra, de certa forma, os recursos do FAT, né, do Fundo de Amparo do Trabalhador, e nós aprovamos na época mais de 100 de projetos, salvo engano 103, para esses informais, borracheiros, lavadores de carro, para comprar os equipamentos, comprar as bombas, os lavadores, comprar os compressores, ferramental. Então foi uma operação muito interessante, que é um pouco da função dessas instituições, né? O problema é que as pessoas assumem e ficam lá no cargo e as coisas, quando sai, estava igual ou pior do que quando entrou, né? Que é o normal dessas instituições. Não avança.
e não há recurso. Então, o diferencial é exatamente isso, que a gente faz diferente, o resultado fica diferente e sobra recursos, e beneficia as pessoas, assim como fizemos na Junta e em outras entidades também, interferindo nos processos. Bom, e desses anos todos de Amapá, seu bom trânsito, seu bom relacionamento, foram entregas, usando uma palavra que está se usando muito atualmente, né? Entregas. Verticalização da cidade, né? Começou isso lá atrás. Mais recentemente, o próprio processo que levou esse estrangulamento do setor de licenciamento teve também a chancela do seu trabalho, a sua visão, que foi essa reformulação dos setores, dos órgãos que são responsáveis de dialogar com o capital e acelerar esse processo de licenciamento. Isso foi um dos últimos trabalhos que você entregou também, né, Gilberto? Na verdade, havia um sonho antigo de separar o que era EMAP, do que era SEMA, né? Devolver o licenciamento. Lá atrás, quando comecei nosso empreendimento lá no Itaúbal, no Curicaca, nós licenciamos no IBAMA, primeiramente, tudo. E era depois, o arroz tianice. Isso. Depois licenciamos na SEMA, fizemos licença prévia, licença de operação. E aí, isso foi para o IMAP, ficou lá bagunçado, misturado alho com bugalho lá, não deu certo. E a gente sempre pensava que o licenciamento não deveria nunca ter saído da SEMA, né? Então a sugestão de apoio para que isso voltasse, embora tenha voltado, ficou tudo travado, porque houve essas intervenções irresponsáveis e ilegais de órgãos federais nos estaduais. O Estado praticamente dá para afirmar que voltou a ser território, porque tudo aqui é federal, né? Eu tenho processos que são de atos administrativos, processo de briga de vizinho lá de Galo, e isso foi tudo para ser discutido na Justiça Federal, né? Uma questão mais do que absurda. Aí chega lá, eles olham melhor, diz que não tem interesse, daí arquiva processo, em vez de joga fora. Tem processo que a gente pagou duas custas, né? Estadual e federal, e não andou. 2, 3 anos que não anda 1 centímetro, né? Vai para o arquivo. Então, esse modelo, esse Estado policial, essa coisa que se criou de forma intervencionista, ficou muito ruim. E aí o servidor público acaba tendo medo de fazer o seu trabalho, né? Tem uma mistura disso aí. Então, nós que temos esse debate do licenciamento de áreas da União, de terra, não pode, mas estão tirando a madeira aí da flota e dessas áreas que são da União aí para a banda do Mazagão. As outras não pode, algumas pode. Então, essas questões de que já se dizia lá atrás, né? Eu acho que até era o senador Sarney, dizia, todo mundo é igual, né? Mas uns são mais iguais do que os outros, né? E essas questões cada vez se consolidam mais. Por que uns podem, outros não podem, né? Agora, e nós que temos terras tituladas antigas, consolidadas, né? Financiadas lá, até hipotecada no banco, que são propriedades sem domínio, né? Salvo engano, ainda temos direito à propriedade nessa nação, né? Não foi totalmente destruída. Estamos próximos, né? Nós aqui no Amapá estamos próximos, muito parecido com a Venezuela, mas ainda não somos. Nós pertencemos ao Brasil e há direito à propriedade, né? E cadê o nosso direito de propriedade? Se eu licenciei e muitos produtores durante 20 anos, IBAMA, SEMA, tudo certinho, agora não tem mais por quê? Porque essa questão das terras... Bem, as questões das terras são aquelas que eram para ser terras públicas, terra da União, que na verdade já são do Estado desde 88, mas essa discussão nesse campo político não tem nunca solução. Quando você vem para o campo administrativo, para o campo real dos fatos, nós não conseguimos ver o que acontece, porque mesmo quem tem o direito de todas as coisas que está produzindo foi parado. Então, o minerador foi parado, o garimpeiro foi parado. Nós pegamos um garimpo de 132 anos, que 10 anos antes dele ser Brasil, né, pelo laudo suíço de 1900, já era um garimpo. Então, essas questões, que é o Lourenço. Essas questões, essas atividades, elas estão todas consolidadas. Aliás, a gente precisava avisar esse povo que é uma consolidação do negócio. O programa está sendo retransmitido agora pela Rádio Lourenço FM, a rádio comunitária. Você está também falando agora ao vivo para o Garimpo do Lourenço. Que bom. Então, se um empreendimento está consolidado com mais de um século, você quer ir lá, e esse é um assunto que eu conheço bastante, viu, Kleber? Questões ambientais. Você quer ir lá fazer um RCA, quer ir lá fazer um controle ambiental, quer ir lá dar alguma sugestão, contratar uma consultoria para lá melhorar aquilo, melhorar a poluição, melhorar a exploração, melhorar, enfim, do ponto de vista ambiental, muitas coisas, eu acho que é perfeito, deve o Estado fazer isso. Agora, ir lá e tornar ilegal e prender as pessoas, né? Assim como em outras tantas atividades,
porque está fazendo uma coisa. Não é possível. A diferença entre um empreendimento licenciado do não licenciado é basicamente a placa e a taxa, que o empreendimento é o mesmo. Tem alguma condicionante? Sim. Então vamos lá e vamos colocar algumas condicionantes com inteligência, com respeito às pessoas. Então o que acontece é que ninguém mais respeita ninguém. A função do Estado é prestar serviço, fazer o regulamento das coisas e não ser um Estado czar, um Estado ditador que impede as pessoas que produzem, né? Me diga, qual o setor produtivo empresarial que está trabalhando, que está funcionando nesse Estado? Nenhum, já parou tudo, nós só estamos produzindo pobreza. Então, a indignação de todo mundo, das pessoas que estão passando fome e de quem é o privilegiado que está lá no cargo de gravata, é uma distância muito grande, né? Nós vamos concentrando as rendas, e veio vindo essa cultura de concentração de renda, e hoje os novos ricos do Estado e a maioria do Brasil já são os servidores públicos. Isso é uma coisa muito triste de imaginar, que a pessoa é servidor público e vira empresário, vira grande empreendedor, né? Ao menos que tenha recebido uma grande herança. Eu falei sobre essa questão da sua identificação maior, né? O cerne de tudo que você falou, que é ser produtor rural, com muito orgulho, né? E falou isso com muita propriedade, porque no modelo de democracia que se tem no Brasil é a democracia representativa, é a estratificação de representação de segmentos da sociedade. E é nesse sentido que você, como produtor rural, engenheiro agrônomo e todo esse trânsito no meio empresarial, se credenciou, se habilitou, e hoje acontece o evento no final da tarde, às 17 horas, o seu partido vai apresentar os pré-candidatos a deputado federal e você aceitou ser candidato ou pré-candidato a senador da República. Como é que vai ser isso? Então, teremos esse evento hoje às 17, 18 horas do final do dia, apresentando nossos candidatos patriotas, né? Aliás, os patriotas que têm, assim como muitos outros, a cara desse novo Brasil que a gente quer, desse novo Amapá que a gente quer construir, né? De inversão, de parar de produzir pobreza e começar a produzir riqueza, né? Por menor que seja a distribuição da riqueza, sempre há distribuição de riqueza. Nós hoje estamos numa agenda, numa pauta de distribuir pobreza, miséria, porque só estamos com a indústria da pobreza. Então o patriota vem com uma repaginação de conceito, de enxergar as coisas, né? Inserindo esse conceito patriótico para a gente trabalhar, produzir a liberdade das atividades, né? Temos bastante gente envolvida com o Estado, envolvida com servidores, ex-servidores, militares, ex-militares da reserva. Temos um conjunto de pessoas muito distinta e todos intencionados na mesma agenda, na mesma pegada, né? E reconstruir o Estado, de participar do processo de forma diferente, com um debate mais progressista do ponto de vista de progresso, né? E não dessa enganação de discurso. Nós precisamos levantar da cama, ir para a roça, ligar trator, trabalhar, tirar a mineração, fazer manejo florestal, produzir indústria. Nosso distrito industrial não tem indústria. Você pega qualquer cidadezinha do interior de Santa Catarina, do Paraná, de Goiás, tem 100, 200 vezes mais atividade industrial do que o estado do Amapá. Nós temos o porto, temos uma posição geográfica fantástica, mas nós queremos isolamento, nós escolhemos isso como opção política. Por que não se faz a ponte do Jari há 15 anos, 14 anos? Porque ponte significa integração, tiraria o Amapá do isolamento do Brasil. Aí pode ser que venha progresso, passa a carreta lá com trator em cima, com coisa que vai produzir desenvolvimento. Não, aqui é para produzir atraso, então não faz a ponte. Conserta-se a rua? Não, a estrada é só buraco e atoleiro. Se consertar a estrada, aí promove desenvolvimento, integração. Então deixa os atoleiros e não faz a ponte, né? Fizeram uma ponte no Iapoque, eu estive lá semana passada, mas não se termina a estrada. Por que não termina aquele pedacinho? Deve estar 8, 10 anos parado. Porque se terminar, produz integração. Tem a ponte, mas está fechada para o Brasil, para lá, né? Não passa. E no fim de semana fecha para todo mundo. Porque senão produz integração, produz desenvolvimento, produz riqueza, intercâmbios comerciais. Não é para fazer isso, é para produzir atraso. Então o que o Amapá precisa? De uma intervenção de negócio, de business, de atividades empresariais, enfim, nós precisamos fazer uma intervenção empresarial, entre aspas, digamos, para que as coisas aconteçam, que as pessoas tenham oportunidade. Nós não podemos ter uma agenda de todos, construída para todos, de comprar cesta básica e distribuir para as pessoas. O povo precisa de dignidade, não é esmola.
Nós temos que acabar... vem do emprego, né? Claro, vem do emprego. Então, o melhor plano social que possa ter não é comprar cesta básica. O melhor plano é emprego. Para produzir emprego tem que ter atividades econômicas, produtivas. Nós temos que fazer as coisas, se nós não estamos fazendo. Então, o Patriota vem agora repaginado, fora desses conceitos, né, originários aí da nossa agenda de 30 anos, 3 décadas de produção de pobreza. Fomos empobrecendo. Hoje estamos com 100 mil desempregados, o maior índice de pobreza do Brasil, né, o maior índice de suicídio. Para onde é que nós vamos? Então, nós queremos discutir esse processo eleitoral, nós queremos entrar nessa discussão, e aí eu fui convocado para entrar de verdade, né, nessa briga pelos nossos companheiros de velhas lutas de construção de um Amapá melhor. E agora a gente quer participar e com essa marca patriótica, que ela é muito bonita, né, tem a cara da gente, de quem quer fazer as coisas, né, e virar a página desse pessoal que não quer fazer mais nada, que é um modelo totalmente esgotado. Bom, então, portanto, confirmando, hoje no evento do Patriotas, você vai ser então apresentado pré-candidato a senador. O partido vem com mais, vem candidato na majoritária para governo do estado, não? Não, nós vamos apoiar os nossos companheiros, empresário, vice-governador, nosso pré-candidato Jaime Nunes. Vamos ter a nossa agenda, a nossa nominata federal completa. Vamos participar do processo, temos bons candidatos, então a turma está na rua, alguns de camisa verde e amarela e outros de camisa branca da paz, mas todo mundo querendo participar do processo para completar essa ansiedade, essa necessidade sentida da sociedade, que é de mudança. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Então, quando a gente fala em mudança, a gente tem que caprichar, porque senão a gente muda e piora, né? Porque mais do mesmo também não está servindo, né? É preciso, a gente está vendo aí o comportamento dos rumos políticos que as coisas estão, e não é suficiente trocar, né? A gente precisa avançar. As pessoas estão passando fome, Kleber. Toda a sociedade está vendo isso, o povo está morrendo de fome, e o barco está afundando e a banda está tocando. Não é possível que não estejamos percebendo isso, né? Então essa é a onda. Muito bem. Gilberto Laurindo, presidente regional do Partido Patriota, confirmando o evento logo mais, a partir das 17 horas, no Excalibur, não é isso? Excalibur. Aí do Berol, perto do canal. Muito bem, Patriota, portanto, e ele já ratificou que é pré-candidato a senador da República e vai de Jaime Nunes para o governo. Gilberto, muito obrigado, parabéns, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Kleber, obrigado a todos os nossos ouvintes, dá um abraço aí a todos os patriotas, aos produtores rurais do Amapá, que estão aí ansiosos para ver se consegue ligar os tratores, que está proibido, né? Tu já imaginou o único lugar do mundo que é proibido plantar comida? Desde o tempo dos Moisés, do Salomão, sabe lá de quando? Que sempre a terra teve a função social de produzir comida, ser cultivado, aqui é proibido. Vamos em frente, mas isso vai mudar, gente, isso vai mudar. Ano que vem vai ser possível. Vamos em frente. Um abraço a todos, bom sábado. Valeu.